Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil no programa troca de passes, ou melhor, linha de passe, galera, isso mesmo. Por isso, já vem comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Vamos falar tudo sobre esse jogo tão tenso, complicado, com expulsão, mas com finalmente classificação do Mengão, isso mesmo. O Mengão está na final e está esperando aí o próximo time aí que vai fazer essa final com ele. Quem será? LDU? Palmeiras? A gente não sabe. Só a partir de amanhã vamos saber o que é que vai acontecer nessa final. O que sabemos é que o Mengão passou por cima do Racing e com muita autoridade. A expulsão do Plata aí desnecessária, quase prejudica o Mengão, né? E mais uma vez a arbitragem, né? Mais um erro de arbitragem feio, polêmico, e que mais uma vez a gente viu aí que a arbitragem querendo passar a mão no Flamengo aí na cara dura. A CBF tinha que rever isso aí, tirar esse cartão do Plata, porque mais uma vez o Flamengo foi prejudicado aí na Libertadores. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Fica comigo até o final do vídeo, porque o vídeo tá daquele jeitão que vocês gostam. Vamos ouvir. Da Libertadores da América, mantendo vivo o sonho do Tetra. O Flamengo pode ser tetracampeão da América e se tornar o brasileiro com mais títulos na competição. Pode ter pela frente o Palmeiras nessa briga também. Vamos ver o que vai acontecer nessa quinta-feira, quando o Palmeiras precisa devolver pelo menos um 3-0 contra a LDU. Estou aqui com o Eugênio Leal, com o Jean Oddi, com o Paulo Calçade, com o Vitor Birner, para a gente falar sobre essa classificação. Às vezes o pessoal banaliza o termo heróico, né? Mas olha, hoje, se não foi heróico, foi quase isso, hein, Calçade? Porque que segundo tempo complicado, hein? Tudo bem? Olá, William, olá, Fonte Esportes. Nação rubro-negra está em festa, mais uma final. É natural imaginar um jogo muito difícil para o Flamengo também. O Flamengo não foi à Argentina para ter um jogo tranquilo, sem ser atacado, nada disso. Ele sabia que iria sofrer bastante, tinha que jogar muita bola e, se possível, fazer um gol. Não fez, teve expulsão e jogou desde os 60 minutos do segundo tempo com um jogador a menos. Aí se trancou definitivamente atrás com 5 homens, 3 no meio de campo, e aí começaram a ocorrer as trocas do Felipe Luiz para aumentar a estatura da equipe. Por quê? Porque o Racing, o jogo do Racing, a bola mal toca no gramado. A bola ela viaja o tempo todo. Foram 67 bolas longas e 38 cruzamentos. Foram 20 cruzamentos a partir no segundo tempo. Então, assim, é um time que é incrível, assim, às vezes a pessoa está tão focada no jogo, né, tão tensa, que não vai prestar atenção nisso. A bola, quando vem pelo meio de campo, os jogadores de meio de campo não procuram um passe para o centroavante, para o meio. A bola escorre para um dos lados, para virar cruzamento. Então é um jogo em que não se trabalha por dentro o tempo todo nas beiradas. E o que fez o Felipe Luiz? Bom, eu vou marcar isso, mas vou marcar com atacantes, com jogadores que tenham mais qualidade para a saída. A gente até cogitava mais um jogador de meio de campo. Ele veio com o Plata, e poderia o Plata ter trabalhado um pouquinho melhor em reter as bolas longas do Flamengo, que elas existiram também. Ele não segurava, a bola voltava. Luiz Araújo por um lado, direito, Carrascal pelo lado esquerdo. Então o Flamengo tinha condições de passar bem a bola com a Arrascaeta, com o Jorginho, com o Carrascal, e velocidade com o Plata e o Luiz Araújo. E funcionou até a bobagem do Plata, porque o Plata merecia ter sido expulso, minha visão não. Merecia tomar um amarelo. Só que ele foi juvenil. Você não faz isso na Libertadores. O árbitro está mal intencionado? Não. O árbitro ele é ruim. Por quê? Se ele tivesse mal intencionado, ele teria dado os acréscimos correspondentes ao jogo, que seriam no mínimo 10 minutos, 12 minutos. Só a expulsão do Carrascal comeu 5 minutos do jogo, do Plata. E o que ele faz? Dá 6 minutos. Então, assim, ele matou o jogo, tanto que o Racing foi reclamar. E aí foi a virtude do Flamengo de fazer o tempo passar. O Flamengo está na dele, isso acontece o tempo todo. Mas
foi heróica pelas circunstâncias. E aí o árbitro, o senhor, o Messa, ficou caçando uma expulsão no Racing o tempo todo e não conseguiu. Mas tá aí, o Flamengo na final da Libertadores e tem agora um mês para pensar em melhorar para disputar a final e ser campeão. Vamos ver quem que vem do outro lado. É que ele estava defendendo muito bem as bolas aéreas, que aliás era algo que o Flamengo nem fez no primeiro tempo, depois das substituições. Só que estava deixando todo o rebote ali na entrada da área. Você tinha uma linha de 5 muito bem formada ali, os jogadores, né, emparelhados, mas não tinha ninguém para pegar aquela primeira bola de sobra. E foi assim que, nos minutos iniciais das substituições, o Racing criou. Mas, de maneira geral, acho que foi muito São jogos diferentes. Até a expulsão é um jogo, depois a expulsão é outro. A gente está falando muito desse outro... E do Racing também, né? Do Racing os jogadores também. que ele tira do banco são jogadores com outra característica, né? O Racing apostou muito hoje na parte física. Então, por isso ele vai com o Moura e não com o Martirena, que é mais técnico. O Martirena entra depois da expulsão. O Duvan Vergara entra depois da expulsão, que é driblador. Mas também para ficar cruzando. É verdade. Sim, mas ele tem um contra um. Exato. Mas que ele tem um contra um que o Conecta não tem. Então, o jogo muda do Flamengo e o jogo muda do Racing. Lembrar que o Racing desse ano não tem mais, por exemplo, o Quinteiro, que era o craque do time ano passado. Que era um jogador diferente, que conseguia tirar um passe especial, um drible, uma inversão de jogo. Não tem o Salas. Hoje não teve o Sousa, que é o cara que começa a construção das jogadas com muito mais qualidade. Então a aposta deles foi, vou para a intensidade, vou para o físico, vou para o combate, vou para a bola aérea e vamos ver no que dá. Ele chegou aí, nas oitavas de final, ele superou o Peñarol numa bola aérea faltando 10 segundos para terminar o jogo, a bola passou, cabecearam e fez o gol. 42 cruzamentos nesse jogo. Esse é o grande mérito do Flamengo. Porque como o Racing não tem qualidade para enfrentar o Flamengo, eu estou falando de elencos incomparáveis, um time com padrão assim, europeu, quando a gente olha a qualidade individual, contra um time medíocre da América do Sul, quando a gente olha a qualidade individual do Racing, mas o time do Racing com muita personalidade, sem jogar uma final de Libertadores desde 67, com um técnico mítico para a equipe, superando mata-mata atrás de mata-mata desde o ano passado. Fez muito o Racing. O que o Racing tinha que fazer? Tinha que achar um gol. Porque se ele acha um gol, ele passa a apostar no ambiente do cilindro. Aliás, uma coisa que eu quero destacar no primeiro tempo, a gente olha o começo do jogo, a torcida do Racing enlouquecida. Sim. Quando tem 25 minutos, você não tinha ouvido a torcida do Flamengo. Porque o time do Flamengo gelou o cilindro. Foi frio, né? Esfriou o cilindro, jogando muita bola, porque conseguiu segurar a pressão. E se achasse um gol, aí ia apostar no que o Flamengo sentiu de dificuldade contra o Estudiantes, na questão emocional do jogo e no ambiente. Então começou a cruzar a bola. Para ver se acha uma. Aqui, bate dali e entra. Pode acontecer. E aí, o futebol tá cheio disso. E aí o que você Aliás, destacou. o Rossi fez também uma defesaça naquele um dos primeiros cruzamentos do Nas Racing. costas amarelas. Foi a mais difícil de todas. O que ele foi buscar aquela bola no cantinho, rente à trave, né? Foram 28 cruzamentos do Racing no jogo, tá? 28. 38. 38 cruzamentos. 38. E a aposta do Racing nisso daí também que a gente tá vendo, né? Que é muito bonito a gente ver, mas que é proibido. Que ano passado vários clubes fizeram e todos eles foram punidos, uns mais, outros menos. Os argentinos menos. Mas em dificultar a chegada do Flamengo no estádio, atrasa o jogo, foguetório com fumaça, atrasa mais um jogo. Tudo isso é criar um ambiente, é usar todas as artimanhas possíveis, sabendo que na bola era inferior. Mas acho que a grande evolução do Flamengo, em relação à fase anterior, quando sucumbiu e conseguiu a classificação diante dos Estudiantes ali no sufoco dos pênaltis, é que o time teve mais equilíbrio emocional. O time em geral, como acabou de dizer aqui o Birner, soube esfriar o jogo. Porque no primeiro tempo, quando ainda não havia essa pressão, a estratégia era muito a mesma do Estudiantes. Bola comprida, lança a bola nas costas da zaga do Flamengo o tempo inteiro, coisa que o Estudiantes fez e conseguiu sucesso, né? Porque levou pelo menos o jogo para os pênaltis. Sim. No segundo tempo foi diferente, foi mais o Racing empurrando o Flamengo para sua defesa e tentando o cruzamento. Alguns já tinham acontecido, é verdade, no primeiro tempo. Mas é isso, o Racing, diante do que ele tem, do que é possível para ele, festa na entrada do campo, atrasar a chegada do Flamengo no estádio, pressionar o ambiente, a arbitragem com decisões ali, a decisão especialmente ali do Plata, né? Mas por que acontece aquilo? Porque tem uma provocação,
porque vai lá o Rojo puxar o Plata que estava caído no campo. Então, criar essa situação para ver se, além da bola, porque muitas vezes funciona o além da bola. Sim. Muitas vezes, em Sul-Americana, em Libertadores, funciona muito. Se além da bola eles conseguiam alguma coisa. E não conseguiram. E não conseguiram. Não, estrategicamente, o Flamengo teve uma postura de não subir a marcação, não marcar saída de bola, porque aí dar a eles uma bola mais longa ainda, que é o que eles querem. Então o Flamengo tinha ali uma marcação que começava na altura do meio de campo, então a defesa ficava mais baixa, sabendo que o Racing buscaria o lado do campo para cruzar. Então a faixa central é uma faixa praticamente ignorada, porque ela não consegue sair um passe vertical. Bola. Eu estava observando um lance especial no primeiro tempo, jogador conduzido, agora não lembro quem era, jogador conduzindo pelo, acho que podia ser o... quem que era ali? Bom, não lembro, não vou lembrar quem que era. Do Racing. O melhor jogador na condição de bola foi o Rojas pela esquerda. Talvez o Almendra. Não, pelo centro do campo. Tá. E, poxa, ao invés de ele evoluir pelo centro, ele toca a bola do lado. Por quê? Porque é só cruzamento. Você não consegue dar um passe e acionar o teu centroavante. É só a bola que vem pelo lado. E o Flamengo entendeu muito bem isso e conseguiu, cara, ter uma estratégia para esperar. Isso não quer dizer que ele acabou com as oportunidades do Racing. Isso é jogo de semifinal, gente. Semifinal você sofre. Não tem semifinal que você vai lá e o adversário não dá um chute no gol. Isso não existe, né? E o Flamengo teve aí, como a gente está vendo, oportunidades, principalmente no primeiro tempo, para fazer o gol e sair até com a vitória. Mas está classificado. Acho que agora a missão do Flamengo é, neste tempo que resta até o dia 29, um mês, melhorar o nível dele de jogo, porque ele vai continuar competindo no Brasileiro. Sim, né? A briga pelo título. Então é saber lidar muito bem com isso para chegar à final da Libertadores, ótimo. Já sabendo que não terá o Plata como opção na final da Libertadores, né? Cara, a não ser que a Comebol retire o cartão. Acho que vai ser difícil agora. O Plata ali vacilou, cara. Você não dá margem, você não dá motivo. Ele deu motivo. E aí a gente vai entrar no lance da expulsão. Podemos falar já falamos aqui do jogo, já dá para entrar já, vamos lá. Sabe, meu ponto é assim, eu entendo o que o Calçade está falando em geral, em muitos lances a gente usa a argumentação do você não dá mole, né? Não dá mole, não dá a possibilidade. Mas eu, sinceramente, acho que nesse caso específico, o Plata não deu a possibilidade. Por quê? E aí eu vou explicar o porquê. Eu acho que quando você faz qualquer movimento, pode ser com a mão aberta, pode ser com a mão fechada, mas qualquer movimento no rosto do adversário e o adversário cai, vai valer aquela frase, você deu mole. Bobeou, foi uma bobagem enorme que você fez, porque você permitiu ao árbitro uma interpretação de um lance passível de expulsão. Quando você faz o que o Plata fez, por mais que tenha pegado na perna, uma mão aberta, inclusive, porque essa era a minha dúvida, inclusive, se ele tinha fechado a mão e dado um soco, de repente, ali nas partes baixas, não foi isso. Então, fica muito claro, inclusive, pela câmera mais baixa, que ele tá com a mão aberta e que ele dá um tapa ali no Rojo na hora que ele tenta puxá-lo. E aquele tapa na perna não é nunca passível de expulsão. Por isso que eu digo que um lance assim nem dá pra dizer que ele deu mole, porque eu não conheço... Ele deu mole a dar um tapa. Ele deu motivo pra alguém tirar ele do jogo. Mas não é motivo. Porque eu acho que o tapa no rosto... Não é pra expulsar, mas ele teve uma ação... Ele teve uma reação. Ele estava sendo puxado, estava caído no chão. Mas ele não tem... puxa ele pelo braço e sai daqui, tira. Eu vou simplificar. Ele não tem que fazer isso. A ação dele, eu concordo que não deveria ser para expulsão, mas num jogo como esse, eu não me espanto nem um pouco com a expulsão. Mas eu não posso... A gente não pode Eugênio, apontar o dedo pro Plata se quem errou foi a arbitragem. Não, a gente pode. A gente pode. Sabe por que a gente pode? Porque o tapa que ele deu ali... O tapa que ele deu ali nunca ia ajudar o time em nada. E ele tá ali pra ganhar o jogo. Ele não tá ali pra esse tipo de discussãozinha. Ele tá ali pra ser... Ele não tá se defendendo de nada, ele não vai apanhar. Ele tá sendo puxado. Não tá, não. Ele tá ali pra ser... sendo erguido do chão. Então espera pra ser expulso o Rojo. O tempo todo cutucado pra ter uma reação. Isso daí... Sim. O brasileiro adora dizer que ele é um malandro. Malandro não, malandro é argentino. O brasileiro
Não é malandro em nada quando joga bola. E ele não é brasileiro, mas ele é de um time brasileiro, que é... E eu tenho certeza que o Felipe Luiz deve ter falado isso 800 vezes. Puxando ele pela camisa. Mas não... Onde ele fez isso? Eu já vi esse lance 750 vezes e nem amarelo rendeu. Não tem que fazer. O meu ponto é que onde ele tem essa reação, não é nem nunca foi, em momento algum, lance passível de vermelho. O que eu tô querendo dizer assim... Você vê uma outra expulsão com um lance semelhante então, esse no mundo. Exato, porque meu ponto é, existem lances que eu concordo que a gente pode dizer que o lance não é para expulsão, mas que o jogador deu mole. Tá. É o que eu estava falando do empurrão no rosto. Um empurrão no rosto, chega para lá, bem fraquinho no rosto. Cara, se você encostou no rosto do adversário, né, mesmo que não tenha sido lance para expulsão, eu acho que o deu mole é indiscutível. Assim. Você deu mole, você permitiu. Sim. Agora, um empurrão na perna, e nem um soco foi na perna, eu não consigo ver como que poderia gerar uma expulsão. Então, por isso que eu não consigo nem... Eu vi, por exemplo, o Birner dando a nota baixa para o Plata e entendo que diante do contexto que ele está dizendo, quer dizer, do que o Birner enxerga, eu entendo que você tem que dar nota baixa mesmo. Mas eu, por exemplo, se eu estou dando nota na bola de prata para um lance como esse, por causa de um lance como esse, eu não consigo baixar a nota do jogador, porque eu acho que aí o equívoco está todo no árbitro e não consigo atribuir muito eu ia usar um termo que não se pode usar, mas de ingenuidade do jogador. Já passou de meia-noite. Não dá para vermelho sem ter só visto o lance. Que o Pedro Ivo está chegando e a gente vai continuar nessa discussão, tá? Vou colocar o Pedro Ivo nessa conversa, ele vai falar, a gente volta aqui, cada um defende o seu lado. Chegou chegando, na hora certa, meu filho. Tudo bem? Tudo bem, William. Um abração para você, a todos os amigos aí da mesa, ao fã do esporte, especialmente o rubro-negro, agora classificado para a final, ligado a gente aqui, madrugada dentro, já muitos atrasos, acréscimos, emoção, mas sim, escutei muito pouco aqui do papo de vocês, mas acho que a discussão agora girava em torno da expulsão, se é para dar já meu pitaco, a meu ver, bem injusta, do Plata aqui em Avellaneda. Você acha que ele deu... Porque a nossa discussão aqui é a seguinte... todos entendem que foi um exagero da arbitragem, tá? Todo mundo entende isso. Mas alguns aqui entendem que o Plata também deu mole, né? Não podia dar mole do jeito que deu. Aí é que eu quero te ouvir. O Plata deu mole, ou mesmo assim, você fala, pô, mesmo assim, não tinha que expulsar. É confortável agora falar daqui, eu entendo os dois lados. Dar mole, então, é assumir que a arbitragem ela é fraca, ela não entende o que é um lance ali, que pode ser um tapa, o que é um soco de fato, que você vira e enche a mão para dar um soco a alguém. Em segredo. Ou é um tapa para tirar alguém. Eu acho que assumir o risco é muito essa coisa do... Eles podem fazer qualquer coisa aqui, o jogo está pegado. Então, assumir o risco talvez tem muito disso. E quem defende que não deveria ser uma expulsão, acho que a mesa entende que foi exagerado, eu também acho que foi exagerado, é porque, de fato, um tapa, um sai daqui, um chega para lá, não é algo para, naquele momento do jogo especialmente, já tinha passado muita coisa da partida, talvez um cartão amarelo, talvez chegar ali, deixa disso, deixa para o juiz mais experiente, o juiz que tem um jogo para si, ele sabe controlar isso, e o juiz dá uns tiros, é bem na nossa frente, ele dá um tiro correndo, muito provavelmente orientado pelo árbitro assistente, pelo bandeirinha, ele dá um tiro numa convicção para dar, parecia que tinha sido uma agressão, parecia que tinha um tiro, um soco, algo assim, não foi uma coisa, eu entendo quem fala que assumiu o risco, mas assumir o risco é entender que a arbitragem está, sabe, ela pode fazer qualquer coisa para o bem e para o mal, mas eu não acho que dá para colocar na conta do Plata exatamente esse risco. Se eu ouvir um pouquinho, acho que foi o Jean que falou isso, tipo, não consigo entrar nessa de ele assumir o risco, acho que não, a gente acaba colocando na conta do jogador, um erro que para mim é da arbitragem. É isso. Ele cai ali numa disputa, ele meio que vai tentando tirar a pessoa, e porque pega ali numa região um pouco mais embaixo, aí fica aquela coisa, aquela pressão, tudo mais, então acho que é mais ou menos essa minha leitura, mas acho que o Birner falou, só para eu não me alongar. Fala, Vitor, diga aí. Eu acho que nessa hora, os brasileiros, nós, tomamos um baile dos argentinos. Porque no lance exatamente inverso, jogando fora de casa, um argentino pega... Mas o Plata não é brasileiro. Não, tô falando de nós aqui, imprensa. Nossas opiniões. Não tô falando do jogador. Tá. Nossas opiniões. Porque no lance inversamente, igual, se tem um argentino caído e um brasileiro faz isso, o argentino roda no chão, aproveita para chamar o cartão amarelo do cara que puxou o cabelo, ajuda a tomar o cartão. Oi?
Quem faz isso é o jogador, não o jornalista. Eu acho... Perfeito. Perfeito. Só que do mesmo jeito que o jogador nosso não faz e toma um baile, nós estamos tomando um aqui também. Porque assim é a arbitragem. A gente sabe que jogar fora de casa, uma semifinal de Libertadores, é assim. Exatamente, sabe? E uma das coisas do futebol... Há séculos é assim. Futebol não é um local de justiças. Futebol é um jogo. Não, mas peraí, gente. Aí é o que a gente pode, a gente sabe. O argentino usaria isso para a gente vai defender ou não. Revisar o erro da arbitragem. Não pode ser assim, mas... É assim que funciona. Não, eu sei, então é o seguinte, tudo bem, mas é que... Você não, então já eu discordo da expulsão. Eu já tenho que entrar em campo sabendo que o árbitro... Eu já tenho que entrar em campo, só para você entender, eu já tenho que entrar em campo sabendo que o árbitro vai errar contra mim, então por isso eu dei mole de... Não, aí é muito... Isso é parte do futebol. Eu acho que o árbitro errou, eu acho que o árbitro exagerou, e eu não acho que eu tô tomando um baile dos colegas argentinos. Não, aí eu discordo completamente, Birner, porque aí assim, é o seguinte... Não entendi nada. Por isso que eu acho que assim, a atribuição da responsabilidade do erro para este árbitro, ela tem que ser muito maior do que seria para um árbitro que vê um lance Esse é meu ponto. assim de um empurrãozinho que é no rosto e o cara cai, porque aí eu vou falar, cara, até porque ele não viu o jogador deu muito mole e o jogador deu muito mole, portanto eu não vou condenar o árbitro completamente. Agora, tendo sido do jeito que foi, com a mão aberta, na perna do jogador adversário, né? Com bandeirinha em cima. Então, assim. mas aí é erro da arbitragem, indiscutivelmente, e eu não consigo atribuir eu não estou discutindo que é erro da arbitragem. Não, eu sei, mas eu concordo que foi época da arbitragem. Então, mas eu estou discutindo que a atribuição ao Plata neste lance, eu acho ela injusta. Por isso que eu digo... Não toca no adversário. Cara, não toque mas no o seu árbitro tá tão adversário. perdido que ele inventa o cartão pro Rojo no lance que foi choque de cabeça. Não toque no seu adversário. Ele emocionalmente, disciplinarmente, ele estava completamente perdido no jogo. Fica quietinho. É que no segundo lance o VAR chama, ele vai ver e aí ele tira. No primeiro lance o VAR, não, é isso aí mesmo. Se ele fosse esperto, ele estaria na final da Libertadores da América. Como ele não foi juvenil, ele não está na final. Então, mas não deve ser de esperteza, deve ser de justiça. Você não dá motivo. O motivo, por menor que seja, é passível de uma arbitragem de uma arbitragem fraca. Nas oitavas de final. Ele está no chão, ele não tem nada que reagir dessa forma. Nas oitavas de final, o Maravilha Martínez, jogando contra o Peñarol em Montevidéu, dá um chute na cabeça de um jogador do Peñarol. O Klaus era o árbitro, que já tinha errado muito a favor do Racing naquele jogo, expulsa o Maravilha Martínez. O árbitro de VAR chama, faz ele olhar o lance e ele retira o cartão vermelho. É assim que deve ser. Vê aqui, ó, você errou na sua avaliação aí, não é um lance para cartão vermelho. E aí eu só acho que como assim, não era do Plata. O VAR, ele não se meteu no lance, acho que por dizer, bom, o árbitro considerou uma agressão e a partir do momento que ele considera uma agressão... Sim, mas ele não viu, mas aí eu acho que assim, ele toma a decisão baseada na orientação de alguém, provavelmente do assistente, que estava grudado no lance. Vitor Birner, vou fazer uma pergunta a você. Se você fosse o Plata, você continuaria ali matando o tempo? Lógico. Ou você daria um tapa no adversário? Mas lógico, mata o tempo, me controla. Então, é juvenil, dois minutos deitado, manda uma... Cara, ele não tem que fazer. É um jogo de futebol. Ali, cara. Rola, não é questão do que é justo, o que é certo ou não, é de ganhar o jogo, cara. Claro, e usar as circunstâncias. Não. Então, aí não vamos entrar nessa de vamos usar todas as circunstâncias. É um jogo contra argentinos. Ele tem que ficar quieto. Que mundo nós estamos? É um jogo contra argentinos. Ele tem que ficar quietinho. Ele já tem um lance que está mais parado. Ele está ali no chão, dizendo que tomou um tapa na cabeça fenomenal. O Rojo ali não está mais segurando ele. E o Rojo era para ter sido expulso. Não está mais. Não no lance da cabeçada, mas porque depois, esse lance, ele devia ter levado o cartão amarelo aí. Porque ele deixa o joelho ali, na hora que... Não, no lance do Plata. Ele vai levantar o Plata do chão, gera confusão. Ali, ele é quem inicia o tumulto. Ali era para levar um cartão amarelo, por indisciplina. Depois ele dá uma joelhada no Bruno Henrique, né? E aí você leva o cartão amarelo, que seria o segundo. Eu acho que assim, nós todos concordamos que a expulsão foi injusta. A questão é assim, o quanto se atribui ao Plata. Eu, neste caso, atribuo menos ao Plata do que a outros casos de expulsões injustas. Acho que existem outros casos de expulsões injustas que o termo juvenil, que é um termo mais educado do Calçade do que aquele que eu ia usar, que o termo dar mole... Juvenil é um termo do futebol. Eu acho que se aplicam, são termos que se aplicam muito mais a outros casos, porque nem forçando a barra
este lance desse jeito, para mim, é um lance Você que seria sabe que a passível de arbitragem expulsão. na Libertadores ela pode ser, em vários momentos, caseira. Ela pode sucumbir ao ambiente, tá? Então você vai pianinho e na bola. Você não dá motivo. Nenhum motivo. Um pequeno motivo. Qual foi o tamanho do motivo do Plata? Perfeito. Só que este pequeno motivo serviu para uma expulsão. Você imagina se fosse... É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo está classificado para a final da Libertadores e aí fica essa polêmica no ar. O Plata deu motivo para ser expulso? Na minha opinião, ele não deu motivo para ser expulso. Mas ele poderia ter macetado um pouco ali no chão e deixar, né, o jogador o adversário acabar sendo expulso por ele mesmo, né? Porque ele ia continuar instigando ele ali, depois dele ter tido um lance que foi machucado, caiu, né? E aí ele fez o oposto, né? Ele não aguentou aquela pressão ali e deu aquele tapinha. E me parece sim que o árbitro estava mal intencionado, sim. Porque o árbitro estava e o VAR também, né? Porque o VAR não chamou para ele rever o cartão vermelho. Mas quando foi o jogador do Racing, o VAR chamou para rever o cartão vermelho, né? Realmente o lance do Racing, o jogador ali, não era cartão vermelho porque realmente bateu cabeça com cabeça, né? Mas o de Plata também não era, entendeu? Então, se chamou para um, deveria ter chamado para o outro. Por que não chamou para o outro? Deixou a decisão do juiz ali. O juiz também já tinha tomado uma decisão referente ao jogador do Racing. E por que ele chamou? Então aí entra aí essas questões que fica claro que estavam querendo passar a mão na cara dura ali em cima do Flamengo, né? E vai prejudicar para o próximo jogo da final, né? É isso aí, galera. Comentem embaixo o que vocês acharam sobre isso, sobre a expulsão do Plata. Plata deu motivo, não deu? A opinião aí dos comentaristas da ESPN tá certa, não tá? O que vocês acham? Comentem embaixo, fala mais sobre esse jogo, que foi um jogaço, né? Apesar de tudo que rolou. E como vocês se sentem com essa classificação do Mengão para a final da Libertadores da América? Comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negros. E até o próximo vídeo, galera.